Uma boa noite a todos. Tanto aqueles que aqui vieram hoje, quanto aqueles que nos acompanham pelo Seara TV. Que essas reflexões possam nos tocar naquilo que cada um veio aqui buscar. Todos nós temos nossos objetivos. Inclusive, deve fazer muito pouco tempo que nós fizemos a nossa lista dos desejos para o ano novo. Alguns devem ter essa lista colocada com ímã na geladeira. Outros talvez perderam ela dentro de uma gaveta. Mas o que é certo é que, independente disso, todos nós queremos atingir algum objetivo. Queremos mudança. Queremos melhorar a nossa vida em algum aspecto. Ou talvez porque algumas coisas estejam nos trazendo sofrimento, ou talvez porque já não dá mais para ficar naquela situação, ou ainda porque a vida pode estar bem, mas nós queremos algo novo. E pode ser que o nosso objetivo seja sair do sedentarismo e começar uma atividade física. Pode ser que isso seja algo que nós sabemos que temos que fazer e ainda não começamos. Ou então começar uma alimentação mais saudável. Talvez começar a organizar mais as coisas em casa. Ter uma disciplina maior para estudar, para ler. Inclusive, pode ser que o nosso objetivo seja algo um pouquinho mais subjetivo, mais moral. Isso é um exemplo, eu já passei tantas situações em que eu perdi o controle, me deixei levar pela raiva, e eu não quero mais isso, porque isso só me traz coisas ruins. Então eu preciso, urgente, me tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila. Muitos podem ser os nossos objetivos e os nossos desejos de transformação e mudança. E isso acontece porque nós realmente estamos submetidos à lei do progresso. Todos querem melhorar. Todos nós temos esse desejo de cada vez atingir um patamar melhor do que o que estamos agora. Mas é interessante que muitas vezes algum desses objetivos nós tentamos resolver na lógica do tudo ou nada. Então, sexta, sábado, domingo, eu estou jogada no sofá, não mexo nem um dedo, e eu coloco na minha cabeça que segunda-feira eu vou começar a academia todos os dias da semana. Não é à toa que segunda-feira é o dia internacional da dieta, do início da academia, do início das coisas. Porque todos nós temos essa ideia de que muitas vezes as transformações elas possam ser assim. Hoje eu não estou fazendo nada, mas amanhã eu vou começar e vai ser para valer. Então, se hoje eu estou sedentário, amanhã eu sou um atleta radical, já estou correndo a meia maratona. Essa é a minha ideia. Por quê? Porque nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que nós deveríamos querer para a nossa vida. Mas às vezes a gente não quer o processo. A gente quer o resultado. Eu quero o resultado de uma alimentação saudável, o resultado do exercício físico, mas o processo já é outra conversa, já é um pouco mais difícil. E por que isso acontece? Por que será que a gente vai desse extremo ao outro e muitas vezes, ou se não der para afirmar que na maioria das vezes, o que acontece quando a gente tem esses objetivos, que vai do tudo ao nada? A gente vai na academia 3 dias e na quinta-feira já não vai mais. Volta para aquele extremo
mais confortável. Não consegue sustentar aquela mudança. Não, a partir de amanhã eu vou fazer uma leitura todos os dias, mas eu passei os últimos 20 anos da minha vida lendo muito pouco, mas a partir de amanhã vai ser leitura todos os dias. Então nós acabamos colocando essas metas muito grandes e não conseguimos sustentar. E aí a tendência é que a gente acabe voltando para aquele estado mais confortável. Isso acontece porque, e aí entra a metáfora do pêndulo, que esse é o nosso convite hoje para a gente pensar sobre o pêndulo da vida. Quando a gente vê um pêndulo, acredito que todos consigam imaginar, enquanto eu falo, né? Quando a gente pega um pêndulo que a gente puxa para um extremo, pela força, pela concentração de energia, se eu soltar, ele não vai voltar para o meio. Se ele for para um extremo, pela força, ele vai ir para o outro extremo. Isso acontece se nós pegarmos um pêndulo e soltarmos de um extremo, ele vai ao outro. Aí depois ele dá uma voltada para o outro lado, até que ele consegue chegar no ponto do centro. E isso tem uma explicação física, que é o acúmulo da energia que está ali naquele extremo. Não tem como toda aquela energia fazer esse pêndulo chegar num ponto de equilíbrio. E talvez na nossa vida seja assim também. Quando a gente chega num ponto em que a gente quer fazer uma mudança na nossa vida, a gente já está por aqui daquela situação. Ah, não dá mais. Eu não quero mais isso para mim. E aí o desejo, a energia ou então a inconformação fazem com que a gente tenha esse desejo de uma transformação radical. E aí a gente leva a nossa conduta de um extremo ao outro. Então, ontem eu não fazia nada, amanhã eu passo a querer fazer tudo. Então, a nossa mudança inicial, ela tem a tendência a ser exagerada. Não é à toa que muitas vezes a gente não consegue dar conta daquilo que a gente se propõe. Mas, se a gente pensar assim, bom, mas isso é normal? É errado? Todo mundo faz, em algum momento todo mundo fez. Com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente tomou uma decisão radical, foi lá, tentou fazer uma mudança e depois não conseguiu sustentar, não conseguiu manter aquela mudança. Será que isso é normal? Será que isso está errado? Será que... Bom, a gente já percebeu que isso não ajuda muito nas nossas transformações. Então, se isso não é bom, como sair disso? E para que a gente possa pensar sobre isso, eu convido vocês a nós acompanharmos a história do Pedro. Pedro, o apóstolo. Porque Pedro, ele tinha um objetivo muito intenso na sua vida. E ele tinha muita certeza do que era o certo a ser feito. Quando Jesus chegou diante das pessoas e perguntou: vocês sabem quem eu sou? Pedro disse: eu sei, tu és o Cristo. Ele estava certo, ele sabia o que deveria ser feito. Ele sabia que aquele encontro era importante e que aquilo tinha que ser o momento da sua vida. Então ele tinha muita energia e ele sabia o que ele deveria fazer. Mas Pedro, na última ceia, quando Jesus chegou e disse para os seus apóstolos: hoje à noite, nesse dia, todos vós irão se escandalizar. Ou seja, todos iriam fazer algo que não era aquilo que de certa forma eles esperavam. E Pedro olhou para Jesus e disse assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ou seja, ele tinha essa certeza do que era o certo a fazer. Ele tinha a clareza do que
ele deveria fazer, mas ele não tinha a clareza do que ele era capaz de fazer. E ele não estava errado, ele não estava mentindo. Ele só não tinha clareza das suas capacidades, do que ele era capaz. E nesse momento, então, com aquela energia de fazer o que era certo, com aquele desejo de transformação, ele se comparou aos outros, ainda que todos podem errar. Eu não. Eu não vou errar, eu não vou te abandonar. Ele, além disso, confiou muito naquilo que ele era capaz de fazer. E Jesus, então, olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ele continuava muito certo que ele conseguiria chegar no seu objetivo e sustentar a sua decisão. Horas depois, quando ele estava orando com Jesus, os soldados chegaram para prender Jesus. E ele, naquele desejo de fazer a coisa certa, de defender Jesus, quando os soldados chegam, ele tira a espada e corta um pedaço da orelha do servo que ali tinha vindo prender Jesus. Era um guarda. Jesus, então, observa o que ele faz, não repreende ele, mas o corrige, dizendo que não era para fazer aquilo. Inclusive, há relatos que dizem que Jesus curou a orelha daquele guarda, naquele momento. Naquele instante, Pedro, ele tinha uma boa intenção, mas ele tinha uma energia excessiva, ele queria defender Jesus a todo custo. E com isso ele acabou tomando uma decisão extrema, radical, violenta, o que não era compatível com o apóstolo de Jesus. Mais tarde, então, Jesus, sendo preso, foi conduzido ao lugar onde ele seria julgado. Então, quando Jesus foi preso, a maior parte dos outros discípulos se dispersaram, eles ficaram com medo e foram embora. Se dispersaram, se afastaram, mas Pedro não. Pedro não se afastou. Pedro seguiu Jesus, mas seguiu de longe. E quando ele chegou no pátio da casa do sacerdote, onde Jesus ia ser julgado, ele ficou um pouco mais para trás, e enquanto Jesus era interrogado, Pedro ficou lá com os outros servos da casa do sacerdote se aquecendo em uma fogueira. E quando uma empregada chega e olha para ele, reconhece ele como um apóstolo de Jesus, como um discípulo de Jesus, e pergunta: tu és um deles? E ele nega. Chega outro homem: você é discípulo de Jesus? Não sou. E quando a terceira pessoa chega e diz para ele que está reconhecendo ele como um discípulo de Jesus, naquele instante ele, além de dizer que não era, ele jura: eu juro, eu nunca estive com ele. O homem que disse para Jesus, horas atrás, horas antes, eu jamais te abandonarei, não só negou Jesus 3 vezes, mas jurou que não o conhecia. O medo, naquele momento, fez com que ele ficasse numa zona de conforto. Jesus estava sendo julgado, ele estava ali, no lugar aquecido, protegido. E o medo naquele momento revelou que ele até podia saber o que era o melhor a ser feito, mas ele não tinha estrutura emocional para sustentar aquela escolha. Então o galo cantou. E quando o galo cantou,
Jesus olhou para ele, em silêncio. Pedro se lembra daquilo que Jesus tinha falado, tinha dito: tu me negarás. E quando ele lembra disso, a ficha cai, ele sai e chora. Essa é a história que nós escutamos muitas vezes sobre a traição de Pedro. E muitas pessoas param a narrativa aí, param a conversa aí, como se o que tivesse mais relevância fosse o erro dele. Como que um discípulo de Jesus, que sabia o que era certo, fez isso, fez o que fez? Como Pedro poderia ter errado dessa maneira? Como se isso fosse o mais importante, como se isso fosse aquilo que desse todo o valor para a história de Pedro junto a Jesus. E às vezes a gente faz isso na nossa vida. Todos os acertos que nós temos na nossa vida ficam pequenos diante dos erros que nós cometemos. E aí a gente tenta muitas vezes e acerta muitas vezes, mas quando a gente erra, esse erro toma proporções que a gente não consegue se perdoar. E nós nos dispomos a muitas coisas, principalmente quando, é claro que na nossa vida rotineira, existem muitas coisas mais práticas que nós queremos fazer e temos dificuldade de começar e nos manter naquela mudança. Mas quando nós começamos a frequentar uma casa espírita, a gente começa a se dar conta que muitas das nossas ações devem ser transformadas. E quando a gente percebe isso, parece que vem um desejo de transformação assim. Agora que eu sei, eu quero mudar. Agora que eu sei, eu quero transformar. Eu não quero mais ser assim porque eu sei que isso não é bom. E aí nós acabamos tendo essa sede que, de certa maneira, Pedro tinha. Eu sei o que é certo e eu vou conseguir fazer o que é certo. E na nossa tentativa de nos transformar, e inclusive se nós formos pensar hoje, quando nós pensamos o que poderia ser morrer por Jesus, porque Pedro não conseguiu seguir Jesus de maneira que ele pudesse colocar a sua vida em risco. Quando nós pensamos na nossa vida hoje, morrer por Jesus não quer dizer morrer por Jesus, como era naquela época. Mas é muitas vezes a gente sustentar determinadas mudanças em nós, mesmo quando o mundo inteiro critica. Aí eu começo a ir lá no grupo de pessoas que eu sempre tenho uma convivência e que eu era acostumado a fofocar da vida dos outros, e aí eu chego lá e resolvo calar a fofoca. E aí, se eu não entro naquilo, eu posso ser criticado. Isso para nós hoje é, de certa forma, seguirmos e morrer por Jesus, no sentido de deixar morrer determinados orgulhos, egoísmos nossos, para manter uma postura e uma atitude que é certa, que é correta, que é a melhor. Mas é isso que a vida nos convida muitas vezes a fazer, a dar esses testemunhos. Só que muitas vezes quando a gente tenta, porque a gente já sabe o que é o melhor, até porque saber é fácil, fazer é trabalhoso, não vamos dizer que é difícil, vamos dizer que é trabalhoso. Quando a gente sabe, a gente acaba tendo essa energia, esse desejo, esse desespero que Pedro teve de sair de um extremo e ir para o outro, de chegar e fazer o máximo. E essa é uma tendência natural que nós temos. Não vamos querer que as leis da física não se apliquem a nós. Se um pêndulo num extremo for solto com aquela energia, ele vai para o outro.
E é o que ele precisa para em algum momento chegar no ponto de equilíbrio. E talvez nós também precisemos disso. Talvez a gente precise da experiência do outro extremo para ver que talvez as coisas não são como nós imaginávamos e podermos chegar num ponto de equilíbrio. Porque enquanto nós estamos pensando lá na nossa casa, por exemplo, eu a partir de amanhã vou fazer participar de obras de caridade porque eu quero ajudar as pessoas. Eu imagino, mas eu estou lá no conforto da minha casa. Mas a partir do momento em que eu vou para essa ação, que eu vou ver todas as dificuldades que eu vou encontrar, o trabalho que é, o desgaste físico, emocional, bom, aí que eu vou para a vida real. É como Pedro, que quando disse, eu não vou te trair, ele estava dentro da imaginação dele, mas quando chegou a hora dele mostrar que ele não trairia Jesus, o que ele era capaz de fazer era aquilo ali. Ele não era capaz de fazer mais naquele momento. Então essa é uma tendência natural que nós precisamos aceitar e respeitar. Que tem momentos em que nós vamos, inclusive como Pedro, errar e errar feio. Nós vamos fazer uma coisa que a gente nem imaginava que a gente poderia ser capaz de fazer. E quando isso acontecer, a gente precisa se perdoar. Se nós pensarmos na continuação da história do Pedro, o choro dele, quando ele vê o olhar de Jesus e ele então sai chorando, que ele se dá conta do que ele fez, ali a ilusão que ele tinha acerca das suas capacidades cai. E ele se encontra com ele mesmo, com a sua realidade, ele se encontra com o que ele é. E nesse momento é que a possibilidade dele chegar a um equilíbrio começa. É só quando ele sai daquela ideia que ele poderia fazer mais do que ele conseguia. E talvez a nossa vida seja assim também. A gente vai lá, faz muita coisa porque nós queremos essa transformação e daqui a pouco não dá certo. O que seria complicado é, não, eu não sirvo para isso. Nunca mais vou tentar esse negócio. Não dá. Não consegui, então não dá mesmo. Não é isso que Pedro fez. Porque talvez ali, quando ele se deu conta do que ele tinha feito, ele se deu conta também da distância entre o que ele queria ser e o que ele era. E isso é muito importante para nós. Não há nenhum problema em nós querermos ser ou fazer coisas que estão distante de nós, mas nós temos que ter a consciência das nossas capacidades. E aí depois da ressurreição, Jesus o encontra. E Jesus poderia chegar e dizer assim, por que tu me traiu? Eu não esperava isso de ti. Mas não. Porque Jesus conhecia o íntimo das pessoas, tanto aquilo que elas tinham por qualidades quanto seus defeitos. Ele sabia que Pedro trairia, não por maldade, ele sabia que Pedro o negaria porque era o que ele conseguia oferecer. E aí, quando ele encontra Pedro, ele olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Deu uma nova chance para Pedro, que o havia negado 3 vezes, dizer que o amava 3 vezes. E Pedro diz, Senhor, tu que tudo sabes, sabe que eu o amo. E ali começa o que talvez nós
a humanidade tenha visto de mais concreto em termos de transformação e de trabalho. Porque Jesus olha para Pedro e diz: então vá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus confiou em Pedro para que ele levasse e desse continuação à divulgação da sua mensagem no mundo. E Pedro agora, não mais deslumbrado, não mais exigindo de si mesmo mais do que ele podia dar, fez o que ele podia. Saiu, ensinou, pregou, correu riscos por causa de Jesus. E esse exemplo de Pedro, com certeza que Pedro é um exemplo para nós, um exemplo em especial de que nós precisamos também nos perdoar, porque se Pedro tivesse se condenado, coisa que Jesus não fez, não sabemos o que teria acontecido com ele. Mas ele aceitou os seus limites. E a partir do momento em que ele aceitou os seus limites, depois da experiência radical que ele viveu, ele conseguiu fazer o seu papel no mundo. E talvez essa história nos mostre que o extremo ele não é o fim do caminho. Quando a gente não consegue os nossos objetivos, que nós tentamos fazer de uma forma extrema, bom, não é o fim. É só uma parte do processo. Um processo que talvez nós precisamos viver. Eu tentei, mas eu não consegui. Então agora eu sei mais do que eu sou capaz. E se hoje nós estamos ainda nesses extremos, por um tempo eu não faço nada daquilo que eu quero fazer. E no outro eu quero transformar minha vida do 8 a 80, que a gente possa pensar em tentar achar esse ponto do equilíbrio. Que significa estarmos sempre em movimento para fazer essas transformações, mas sempre muito conscientes das nossas reais possibilidades. Porque quando nós colocamos expectativas muito altas, a gente acaba se frustrando e acaba, de certa forma, sabotando aquela nossa intenção. E esse não é o melhor caminho. E as grandes conquistas, elas são conquistas que elas se sustentam não nesse movimento radical, e sim na constância. Na constância. Eu começo hoje, eu faço o que é possível, amanhã eu faço o que é possível. Pode ser que no terceiro dia eu coloque o pé na jaca e faça tudo ao contrário. Mas no outro dia eu volto para o caminho e sigo dentro daquilo que eu consigo fazer. Entendendo esses extremos, esses opostos dentro de nós e aceitando que nós funcionamos assim às vezes, talvez a gente possa ser mais realista e colocar objetivos que a gente consiga cumprir. E talvez também a gente consiga, da mesma forma que Jesus fez com Pedro, olhar para nós sem tanta ilusão daquilo que nós podemos fazer, mas principalmente com essa confiança de que aquilo que nós podemos fazer, nós conseguimos, se nós persistirmos. Então lembremos de que para chegar no equilíbrio que nós buscamos, muitas vezes nós oscilamos entre os extremos desse pêndulo da vida que é tão normal, tão natural e que faz parte do processo. E eu gostaria, inclusive, de os convidar para que a próxima palestra, no mês de abril, será a continuação dessa reflexão. Hoje nós pensamos um pouco sobre a busca do equilíbrio nos nossos objetivos, na nossa vida, e na próxima nós vamos pensar sobre os extremos que constituem as nossas relações. Porque às vezes nós nos juntamos com pessoas tão diferentes de nós, tão extremas, porque parece que às vezes as coisas não melhoram,
Por que será que alguns comportamentos do outro permanecem? E como chegar num ponto de equilíbrio nas nossas relações. Agradeço muito a atenção de todos e uma boa noite a todos nós.